Hoje é dia 22 de fevereiro de 2024. Estamos aqui para mais um estudo bíblico de Mateus, entrando na reta final. Vamos falar do capítulo 25 de Mateus hoje, os últimos versículos, tá bom? Antes de mais nada, vamos orar. Senhor, nos abençoe nessa noite. Dá-nos um coração aberto para a Tua Palavra. Um coração de busca. Senhor Jesus, dá-nos uma mente sóbria também. Uma mente posta no Espírito. Senhor Jesus, Tua Palavra é Espírito e é vida para nós. Venha nos suprir nessa noite. Venha suprir a todos que também podem nos acompanhar pelo canal do YouTube. Ó Senhor Jesus, pedimos a Tua presença, pedimos a Tua direção, pedimos o Teu encabeçar. Encabeça-nos, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti. Fala com cada um de nós nesta noite. Amém. Aleluia. Bom, lembramos a todos que nós estamos nas palavras de profecia do Senhor Jesus, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, palavras que foram faladas a três tipos de pessoas. Primeiramente aos judeus, depois à igreja, e agora nós vamos entrar na seção que é falada para as nações, para os gentios. Depois disso, nós vamos ver que esses três tipos de pessoas também influenciam na questão do reino, de como será o reino milenar, tá bom? Então hoje nós vamos ver do capítulo 25, os versículos 31 até o 46, tá certo? E aqui, nessa parte, é a parte destinada às nações. O que são as nações? As nações que nós falamos aqui são aqueles que estarão vivos no final da grande tribulação, e são aqueles que são os incrédulos. Não são nem os judeus e não são também os cristãos. Nessa categoria de pessoas podem entrar muitas pessoas religiosas também, certo? Mas que não são salvas, não são crentes, não receberam a vida eterna, não foram regenerados. Então essas pessoas são as nações, são os gentios, ó Senhor Jesus. Então, essas palavras vão nos dar aqui uma direção para a gente entender como vai ser o mundo que há de vir. Nesse momento aqui, a partir do versículo 31, o Senhor vem para fazer o julgamento dessas nações, tá certo? Então nós vamos acompanhar essas palavras e pouco a pouco a gente vai entendendo. Eu já vou lendo e explanando aqui, tá bom? Capítulo 25 de Mateus, versículo 31, diz o seguinte: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O Filho do Homem aqui, não precisa falar, é Jesus. E como ele vem? Ele vem na sua majestade. Ele não vem agora de uma maneira humilde, simplesinho. Não, ele vem com majestade, ele vem com glória. Aqui fala, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A glória do Senhor aqui, irmãos, é uma glória bastante abrangente. É a glória do Senhor na sua divindade, é a glória do Senhor na sua humanidade, é a glória do Senhor na sua ressurreição, é a glória do Senhor na sua
ascensão. Em todos esses momentos, ou em todas essas experiências, o Senhor foi glorificado. E agora, quando ele vem nesse momento, toda a glória do Senhor é expressa, é manifestada. Bem? Então ele vem agora na sua vinda. Essa vinda aqui é a vinda pública, não é a vinda oculta do Senhor. Lembra que nós falamos, né? A vinda do Senhor é um processo. Já vimos os versículos, ele vem envolto em nuvens até os ares, e depois ele aparece sobre as nuvens, certo? E aqui no final da grande tribulação, o Senhor vai ser entronizado no trono da sua glória em Jerusalém. Amém? Então Jerusalém vai ser o lugar do trono do Senhor, um trono de glória. Só para a gente falar um pouco da glória do Senhor, vamos ler alguns versículos aqui. João 17, 22. Senhor Jesus. João 17, 22 fala assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então essa glória diz respeito à divindade do Senhor Jesus. Salmo 45, versículo 3, 2 e 3. Salmo 45. Dois e 3. Nós vamos ler bastante versículos hoje, tá bom? Prepara aí o folheador. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. Então aqui é a glória do Senhor na sua humanidade. E também vamos ver a glória do Senhor na sua ressurreição. João capítulo 7. Senhor Jesus. Versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então essa glória que está falando aqui, que ele foi glorificado, é na ressurreição. Atos capítulo 3. Versículo 13. No 13 ao 15. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então aqui fala que foi glorificou o seu servo Jesus na sua ressurreição. E Hebreus 2, capítulo 2, versículo 9, perdão. Hebreus 2, 9.
Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Ele foi coroado de glória e de honra, isso é na sua ascensão. Tá bom? Então, todos esses aspectos, todos esses momentos aqui transmitem a glória do Senhor, falam da glória do Senhor. E aqui nós vemos então que o Senhor agora, ele vem com essa majestade, vem com essa glória para julgar as nações. Voltando para Mateus 25. Deixa eu marcar aqui. Mateus 25, versículo 32 agora, tá? Aí fala o seguinte: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Eu quero que vocês lembrem sempre que nós estamos tratando aqui das nações, dos incrédulos, que no final da grande tribulação eles estão ainda vivos, certo? Então o Senhor, ele faz esse julgamento dessas nações, e ele vai separar aqui os cabritos das ovelhas. Não sei se vocês gostam mais de cabrito ou gostam mais de ovelha, mas o que é positivo aqui são as ovelhas, e o que é negativo são os cabritos. Então haverá esse julgamento entre esses que permaneceram, ficaram até o final da grande tribulação, vão ser julgados e separados em duas turmas. O que vai acontecer com as ovelhas e o que vai acontecer com os cabritos? Ou melhor, ovelhas do lado direito, tá? E cabritos do lado esquerdo, nós já vamos ver. Esses que estão aqui no final da grande tribulação, eles não foram mortos, mas eles sobreviveram a toda a grande tribulação e também ao anticristo. No final dessa era, dessa grande tribulação, haverá uma guerra chamada Guerra do Armagedon. E aqueles que seguirem o anticristo, que vão guerrear contra o povo judeu, certo? Vão cercar, serão milhões de cavaleiros, tal, cercando ali o povo judeu. Eles serão mortos. Então nós vamos ver aqui. Apocalipse 16. Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Capítulo 19 de Apocalipse. Versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. São os vencedores. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 19. E vi a besta, o anticristo, e os reis da terra
com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Quem inaugurou o lago de fogo e enxofre foi a besta e a bestinha, né? A besta e o falso profeta, tá? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, esses que se agregaram para ir lutar contra os judeus lá em Jerusalém, eles foram mortos pelo Senhor e pelo seu exército. Qual é o exército do Senhor? São os vencedores. Tá bom? Até aqui tudo bem? Então, todo mundo morreu? Não, ainda tem gente. E agora nós vamos ver do que nós estamos falando? Do juízo daqueles que são as nações, que são os povos, são os gentios, porque não são judeus e não são cristãos. Então, lembrem-me, judeus, a igreja e as nações. É disso que nós estamos tratando, certo? Então, essa palavra do tempo do fim trata desses três tipos de pessoas que engloba todo mundo, correto? Deixa Diga. eu perguntar só. Quando chegar essa hora, os judeus vão estar na terra ainda? Os judeus, eles vão ser, uma parte dos judeus vai ser salva, certo? Porque nesse momento que eles vão ser sitiados ali, o Senhor vai salvar 1/3 dos judeus ali que vão reconhecer o Senhor Jesus e vão invocar o nome do Senhor Jesus. Uma parte disso o Remilton falou lá no evento lá, né? Então vamos lá. O Senhor é aquele que julga os vivos e os mortos. Então esse é o julgamento dos vivos. Atos 10, 42. E esses judeus vão ter uma função, tá? Já vamos falar já. No reino milenário. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, quem? Jesus, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, nessa ocasião, é a ocasião que o Senhor está julgando os vivos, tá? Vamos ler também 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te, 2 Timóteo 4, 1, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então aqui, em Mateus, voltando para Mateus, a gente vê que o Senhor está fazendo esse julgamento. O juízo dos mortos incrédulos, essa é uma informação. O juízo dos mortos incrédulos vai ser no final do milênio. Antes do milênio, agora no final da grande tribulação, o juízo dos vivos. No final do milênio, o juízo dos mortos. E o que vai acontecer com esses vivos? Vai ficar no milênio também?
É isso que nós estamos vendo hoje. Calma. Respira. Tá? Bom, eu vou citar para vocês, porque não é exatamente o assunto nosso, mas o juízo dos mortos incrédulos será no trono branco depois dos 1000 anos, Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Vamos lá, versículo 33 agora, de Mateus 25. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Nós não estamos falando de política aqui, tá certo? De direita, de esquerda. Deus sabia. Mas a direita significa que é um lugar de honra. Os reis. Certo. E por quê? Por quê? Então tem um versículo aqui, Jeremias 22. Às vezes é mais informação, né? Mas é interessante. Jeremias 22, versículo 24. Jeremias 22, versículo 24. Fala assim, está falando aqui a respeito do rei, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Então, por que a direita é o lado da honra? Porque o rei usava um sinete no dedo da mão direita. Com esse sinete, com esse anel, ele marcava, chancelava as suas ordens, certo? Selava as suas ordens. Então, aquele anel dava credibilidade, né, às ordens do rei, porque era selado, era carimbado com o anel do rei. E o anel do rei ficava na mão direita. Ok? Então, essa é uma curiosidade. E também Hebreus 1:3, podemos ver Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então esse é o lugar que o Senhor Jesus ascendeu para esse lugar, à direita da majestade nas alturas. Então é um lugar de honra. Então, à direita, o Senhor falou que estão as ovelhas. E à esquerda, os cabritos. E agora vamos ver o que acontece com os cabritos e com as ovelhas. Versículo 34. Mateus 25, 34. Então dirá o rei. Veja que já está falando como rei. Isso aqui, irmãos, não é parábola, tá? Isso aqui é uma palavra do Senhor falando o que vai acontecer. É uma profecia. É isso que vai acontecer. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, oi? Então aqui, esse reino que eles vão participar, as ovelhas vão participar, é um reino que está preparado, isso é importante, desde a fundação do mundo. Ok? Essa é a parte das nações no reino milenar, debaixo do governo de Cristo e seus vencedores. Está dando para formar aí uma ideia? Então, as nações estarão debaixo
do governo de Cristo e os seus co-reis. Eles serão a nação numa parte chamada de reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Ok, vamos ver. Apocalipse 2, estamos vendo bastante Apocalipse hoje, né? Apocalipse 2, versículos 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqui, reger é pastorear também, tá? Capítulo 12, versículo 5 de Apocalipse. Então, vamos tentar formar um quadro aqui na nossa cabeça. 12:5. Apocalipse 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho, tal. Bom, vai reger sobre as nações. Capítulo 20 de Apocalipse. Ó Senhor Jesus, vi também, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, é aquela informação que eu dei, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então aqui estamos tratando da primeira ressurreição, e no final do milênio vai haver a ressurreição dos mortos incrédulos que vão ser julgados no trono branco. Então as ovelhas, elas não vão morrer. Não. Vão continuar vivas e participando do reino milenar. Mas numa camada diferente da que nós pretendemos participar. Está formando. Não, está formando na cabeça aí. É isso aí, vai guardando aí. Tá bom. Bem-aventurado e santo, versículo 6, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, vamos formando aí. Então, vamos falar vamos falar desse reino milenar. São 3 camadas, vamos falar assim. 3 aspectos, 3 níveis do reino milenar. Senhor Jesus. Tá meio complicado? Só um pouquinho? Bom, também debaixo desses abaixo dos vencedores, dos reis e co-reis, de Cristo com os seus reis, estarão os judeus salvos. Tá certo? Então, o reino milenar, espiritual, celestial, é para os vencedores cristãos. O reino terreno, mas ainda assim uma camada superior, ainda tem os judeus, que vão ser o quê? Vão ser sacerdotes no reino milenar. Vamos ler, Zacarias, capítulo 8. Nesse tempo, o que vai acontecer é que a nação de Israel, o reino de Israel, será restabelecido com os seus limites todos que o Senhor tinha dado para eles, entendeu? Então, a nação de Israel vai ser restabelecida, vai estar lá do jeito que o Senhor entregou para eles. Amém? Então, vamos lá. Versículo 20 a 23. Qual capítulo? Zacarias 8.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Tá certo? Então essa é a porção dos judeus no reino milenar. Eles são ser sacerdotes, aqui vão ajudar os povos também. Então, aqui, eu falei 3 camadas do reino, né? Acho que dá para entender isso, assim? 3 níveis, 3 categorias. Vamos lá. Então, a terra, onde as nações, que são as ovelhas, agora nesse juízo, as nações são as ovelhas, não os cabritos. Os cabritos vão ter um outro destino, a gente já vai ver, tá? As ovelhas vão estar habitando a terra, que são as nações. Certo? Nós vimos várias profecias, que os vencedores vão reger sobre as... Então tem que ter nações. Quem vão ser as nações? Vão ser essas ovelhas. E aqui haverá então o reino preparado desde a fundação do mundo. O que houve na fundação do mundo? Gênesis 1, 28 a 30. Senhor Jesus. Gênesis 1, 28 a 30. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva será para mantimento. E assim se fez. Então, aqui, versículo 28, fala: Deus os abençoou. Então, essa bênção, vamos entender o seguinte: ela estaria reinante se o homem não tivesse caído. Com a queda do homem, o que aconteceu? Toda a criação, toda a terra sofreu dano. E ainda sofre, né? Às vezes está calor, por quê? Porque o homem está danificando a terra. Se o homem tivesse seguindo a Cristo, a terra teria sido restaurada. Certo? Então essa bênção é a bênção do, vamos dizer assim, do homem criado por Deus. É a bênção do homem criado. Essas ovelhas, elas não vão ser regeneradas como nós, mas elas terão a vida humana como Adão antes da queda. Ok? Deu para entender? Não, Seria a mesma coisa? Ok. A vida de Adão antes da queda não seria a mesma coisa de gente estar vivendo com Cristo? Não. Porque ele ali viveu com Deus. Sim, mas ele não tinha Deus dentro dele, porque ele não tinha comido ainda da árvore da vida. Que é a regeneração. Ok? É bom. Então vamos lá. Deus colocou o homem no jardim do Éden. O que o homem deveria ter feito? Comido da árvore da vida. Não comeu, comeu da outra árvore, queda. Mas o Adão, antes de comer da árvore, de qualquer árvore, ele tinha uma vida humana sem problemas, vamos falar, sem os problemas que nós temos depois da queda. E assim vai ser a situação das ovelhas, das nações. Essas ovelhas, eu perdi.
Essas ovelhas são quem? São as pessoas que não receberam a marca da besta? Vamos lá, nós vamos chegar. Nós vamos chegar. É que a gente vai explicando, vai falando É preocupante. e às vezes... Mas né? Não, nós não temos nada a ver com essas ovelhas nem com os cabritos. Isso tem que ficar claro. Esse julgamento não tem nada a ver com a gente. Essas ovelhas são aquelas pessoas que vão receber a marca da besta e vão ajudar Bom, eu estou falando das camadas do reino. Primeira camada é essa, o reino desde a fundação do mundo. Então, é o reino milenar? É. Mas nessa parte que é ocupada pelas nações, que eles têm a vida restaurada, vamos falar assim, mas não regenerada. A vida humana, vamos dizer, a vida humana restaurada, mas não regenerada. Eles não receberam a vida de Deus dentro de si. Tem a outra camada que são os judeus, ali cuidando dessas nações também. E a parte espiritual que queremos ser nós, né? 1 Coríntios 15, vamos lá. Senhor Jesus, dá-nos mente sóbria. Então vamos lá, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aqui está falando de herdar o reino, que não pode ser herdado pela carne e pelo sangue, tá certo? Mas nós precisamos ser transformados no nosso corpo para herdar esse reino. Então nós vamos ser, nosso corpo vai ser algo diferente, não sei explicar como vai ser, mas vai ser diferente e não tão limitado quanto nós somos hoje. Amém? E essas ovelhas não vão ter esse corpo da glória. Será uma outra situação, um corpo restaurado como o de Adão, acredito, tá? Então aí aqui esse herdar o reino que fala é a manifestação do reino dos céus, esses 1000 anos. Amém? Amém. Vamos lá, vamos voltar agora então para Mateus, vamos ver se a gente consegue esclarecer tudo. Estou até suando. Você achava que era difícil? Vamos lá. Resistência. Então, vou repetir o versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembrem, está falando das nações. Aí, por quê? Por que vai poder fazer isso? Por que eles vão ganhar isso aí? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos. Aqui eles são chamados até de justos, mas prestem atenção. Eles são justos dessa dispensação, da grande tribulação, tá? Não da nossa dispensação da graça. Vamos falar assim, depois da graça entrou a grande tribulação, ninguém mais se converte, recebe a vida eterna. Entenderam? Então, vamos falar assim, os justos do Antigo Testamento, quem são? Aqueles que cumpriam a lei, ou tentavam, pelo menos. Os justos do Novo Testamento, quem são? Os que creem no Senhor Jesus. Os justos da grande tribulação, quem são? São estes que ajudaram os pequeninos. São as ovelhas. Nem nesses 3 anos e meio eles não conseguem mais? Ser regenerado? É. Não. Não. Não.
antes da besta. Não. Fechou a porta. Fechou a porta. Então esses é o que recebeu a marca e Fechou. vai ter cristão que vai receber a marca por um acaso? Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Olha a resposta. O rei respondendo lhes disse: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, nesse período da grande tribulação, os pequeninos irmãos do Senhor Jesus estarão aqui? Quem são os pequeninos irmãos do Senhor Jesus? São os cristãos. E aqui fala pequenino, eu acho que tem a ver com não crescer, certo? Não são os vencedores. Se fossem vencedores, teriam sido arrebatados antes da grande tribulação, ok? Então eles vão passar pela grande tribulação, vão ser perseguidos pelo anticristo, mas receberão a ajuda das nações, dos incrédulos, com relação a tudo isso que foi falado aqui. Porque o Senhor falou: vocês me socorrer, porque o Senhor se identifica com os cristãos. Embora sejam pequeninos irmãos, são irmãos do Senhor. Não são os verdadeiros. Não, são irmãos. São irmãos. Seriam salvos. São salvos, Mas não são salvos que não foram arrebatados, permanecem nesse período da grande tribulação, vão ser perseguidos pelo anticristo, serão martirizados, eles não vão receber a marca da besta, e serão os vencedores tardios. Tá? Deixa eu ver aqui como que eu posso explicar. Quando o Rebeldo falou, entre os cristãos tem os verdadeiros cristãos. Ah, não. Os verdadeiros adoradores. Né? Tá. Não. É uma outra situação aqui. Então, aqui são os cristãos. Quem foi arrebatado? As primícias e também o filho varão. Lembra disso? Sim. Capítulo 12, capítulo 14 de Apocalipse. E aí, os cristãos que estiverem vivos por ocasião do início da grande tribulação e não foram arrebatados, e aqui mesmo nós vimos, né? 2 estarão no campo, entendeu? Um será tomado e deixado o outro. Então, o que foi tomado, aleluia. O que foi deixado vai sofrer a tribulação, vai passar por esse sofrimento. Mas daí não vai ficar nos milagres. Tá? Ele está na grande tribulação. Sim, ele está na grande tribulação. Não confundam grande tribulação com os 1000 anos. Vamos lá. Eu quero ler para você Apocalipse 3:10. Já. Então aqui é uma palavra para a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia tem um viver de guardar o nome e a palavra do Senhor. E o Senhor tem uma promessa para a igreja em Filadélfia, certo? Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, prestem atenção. Haverá cristãos que serão guardados dessa hora da tribulação, mas nem todos. Os que estiverem numa situação de Filadélfia, como o Senhor está falando aqui, eles vão ser guardados. Quem está numa situação de Laodiceia, quem está numa situação de Tiatira, quem está numa situação de Sardes, alguns vão ser vencedores, mas alguns acho que a maioria, né, vamos falar assim, se tiver vivo nesse momento, vai ficar para a grande
tribulação. Amém? Deu para entender? Dessas igrejas, por exemplo, Laodiceia. Laodiceia. Tem alguns que guardam a palavra, mas eles buscam a vida entre os irmãos. Mas eles também vão ser... Então, porque tem uma promessa para o vencedor. Então, todas as igrejas têm uma promessa para o vencedor. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se, tal. Então, se você for um vencedor, mesmo estando em Laodiceia, mas o Senhor acha que você não está na mesma condição deles ali, você está no meio deles, mas tem um coração diferente, alguma coisa assim, você é um vencedor, você pode ser arrebatado também, tá? Mas aqui, a diferença que eu vejo bem grande aqui, é que o Senhor está fazendo uma promessa para a igreja em Filadélfia, entendeu? Ó Senhor Jesus, então nós queremos estar em Filadélfia, crescidos. O importante é a gente entender isso, crescer em vida. Então toda essa perseguição será feita pelo anticristo na grande tribulação. Apocalipse 13, versículos 6 e 7. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha aqui. Pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, quem é? A besta. Qual é a atuação da besta? É na grande tribulação. Por isso que alguns acham que na grande tribulação não vai ficar cristão nenhum. Todos os cristãos vão ser arrebatados. Mas aqui fala que o anticristo vai pelejar contra os santos e os vencesse. Vencesse como? Talvez matando. Talvez não, matando eles. Mas esses que são mortos, por fim, eles vão ser vencedores tardios, por serem martirizados, por não adorarem a besta, por não receberem a marca, não aceitarem, eles vão ser martirizados e eles vão ser vencedores tardios. Sim, quem for martirizado na grande tribulação vai reinar os 1000 anos. Vai ser arrebatado também ao mar de vidro. Quem ficar vivo não necessariamente vai reinar os 1000 anos. Vai ter um ou outro só quem fizer parte de Filadélfia ali, coração diferente. Meu Deus do céu. Não. Filadélfia já foi. Quem for martirizado vai reinar os 1000 anos do Senhor. E os santos que não forem martirizados. Eu acredito que todos serão. Pelo que a gente está entendendo aqui, todos serão. Não vai Tá? sobrar nenhum. Mas pode haver um outro entendimento também, tá bom? Se não for martirizado, e não crescer em vida, vamos falar assim. A gente tem que entender o seguinte: ser martirizado é a última oportunidade dele ser vencedor. Então, se você estiver aqui, Pode ser. se você estiver aqui na grande tribulação, é melhor você ser martirizado. Tá? Com certeza, só para saber. Então, aqui, ó, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2 de Apocalipse. 15, 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta. Então eles passaram pela besta. Mas como que eles venceram? Por não aceitar, né? Vencedores da besta, da sua imagem e do número de seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, esse mar de vidro é diante do trono de Deus, tá? Os vencedores da besta. Então, eles serão os vencedores tardios. Por quê? São os últimos. São os últimos vencedores aí, tá? Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Eles venceram o quê? A adoração à besta, o número, tal.
E então, quando o Senhor fala assim, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. É a mesma coisa quando Paulo estava perseguindo os cristãos, lembram disso? Em Atos 9, e o Senhor apareceu para ele lá na estrada para Damasco. Ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas quem que Paulo estava perseguindo? Os que invocavam o nome do Senhor, né? Os cristãos. Então, quem persegue os cristãos, persegue o Senhor Jesus. Então, quem fez um bem para os cristãos nessa era, fez um bem para o Senhor Jesus. Amém? Vamos para o lado negativo agora? Qual que é o lado negativo? É dos cabritos, é isso que eu quero falar. Da capitaiada. Você sabe que no meio dos despachantes de carro, de documento de carro, tem um termo que é cabritado, né? Um veículo cabritado é um veículo adulterado. Ó Senhor Jesus, esse carro é bom? Não, é cabrito. Alguma coisa foi adulterada, né? Ou é roubado. Vamos lá. Versículo 41 do capítulo 25 de Mateus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o fogo eterno não foi preparado para homens, foi preparado para o diabo e seus anjos. Só que os que seguem o diabo, certo? E os que não são salvos. Os cabritadas vai também. É os que não são salvos. Exato, os que não são salvos e os cabritos. Nessa ocasião, que não são salvos. Ok? Aí ele fala tudo aqui, porque tive fome, só que é o lado negativo. Não me desse de comer, tive sede, não vou repetir tudo, tá bom? Versículo 45. Então lhes responderá, 44. Então perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então, embora esses pequeninos que não cresceram em vida e ficaram aqui, são filhos de Deus, são irmãos do Senhor, o Senhor ainda preparou uma situação para que eles fossem ajudados. E como que essas pessoas foram despertadas para ajudar esses pequeninos irmãos, ou então para não ajudar? Então aí, nós temos que entender que tem um evangelho que ainda foi pregado, que é o evangelho eterno. Apocalipse 14. Apocalipse 14, 6 e 7. Irmãos, não fiquem preocupados. Não, eu digo assim, a gente vai ter oportunidade, eu creio, de outras vezes passar ou receber mensagens que vão nos esclarecendo cada vez mais, vai se firmando cada vez mais o nosso entendimento, tá bom? Outros irmãos mais capazes de explicar, vamos lá, 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Veja só, esse evangelho não é pregado por nós, não é pregado por cristãos, é pregado por um anjo. E é pregado para todo mundo. Esse evangelho não é um evangelho que leva à conversão, a receber o Senhor, mas é um evangelho que leva a temer a Deus, respeitar, honrar, e aqui fala, adorai aquele que fez o céu e a terra. Por quê? Vai ter
a besta querendo ser adorada. Ok? Então, está falando, adorem a Deus. É Ele que fez o céu, a terra, tudo mais, e não a besta. Amém? Então, esses que temeram a Deus e socorreram os cristãos nessa era, serão as ovelhas. E aqueles que não temeram a Deus, mesmo ouvindo esse evangelho eterno, são os cabritos. Ovelhas são os justos desse tempo. Os cabritos são os malditos desse tempo da grande tribulação. E aí o lugar deles é o lago de fogo e enxofre. É a segunda morte. Eles já são incrédulos e eles mesmo assim não ajudaram os cristãos. Amém? Amém. Então vamos lá, 46, para fechar. Para fechar, hein? Vamos lá? E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Não é que eles vão receber a vida eterna, mas eles vão para a esfera da vida eterna, que é o reino milenar, e depois ainda haverá a situação das nações no novo céu e nova terra. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Então o castigo eterno o que é? É o lago de fogo. Se eu perguntar se tem alguma pergunta. Pergunta. Essa vida eterna aqui é, quando terminou, nós falamos com a vida eterna, mas uma vida terrena que vai ainda se constituir, ficar aqui ainda, sem a vida da besta, sem nada. Sim, aí Acabou tudo. aí acabou. No reino milenar. É como Ó, início. É como se fosse começar tudo de novo. Isso. É a terra restaurada como o Senhor queria. Com o reino milenar do Senhor aqui. Mas não é eternidade ainda. Não é eternidade ainda, porque mesmo assim o Senhor vai trazer novo céu e nova terra. Ou seja, vai ter um up ainda. Mais um up, mais um nível acima ainda, tá? Ó Senhor Esse Jesus. aqui é só Mil anos. provisório durante os 1000 anos. 1000 anos. E esse é o quê? É o galardão dos vencedores. Reinar com o Senhor nesses 1000 anos é o galardão dos vencedores. Então, resumindo um pouco assim. As pessoas que foram salvas não foram arrebatadas. Vai ter essa tribulação. E ela vai ter a chance de não ir para o lado de fogo. Certo? Assim, não ir para os 1000 anos. Peraí, vamos lá. Repita As comigo. pessoas Que foram salvas. que foram salvas, mas não foram arrebatadas lá atrás, Certo. né, no julgamento. Bom, deixa eu só pontuar para você. As pessoas que são salvas jamais vão para o lago de fogo. Então, mas aí elas não foram arrebatadas Sim. ainda. Daí elas vão para a tribulação. Elas vão passar São pela grande salvas, mas tribulação. estão na tribulação. Estão vivas, vão passar pela grande tribulação, vai ser Pela tribulação. perseguida. Daí ali elas vão ter a chance de não ir para os 1000 anos. É isso? Sim, se ela Aí a não- tribulação dos 3 anos e meio. Sim. Nesse período elas vão ser perseguidas. É. O anticristo vai querer Ela tem a marcar. chance de não ir para 1000 anos. Se elas vencendo o anticristo, É. não adquirindo a marca, etc. e vão ser martirizadas, elas serão arrebatadas ao mar de vidro que é diante do trono de Deus. Sei. Então eles serão os vencedores tardios e reinarão os 1000 anos também. 1000 anos. Daí eles não estariam, né? Eles não estariam fora da glória do Senhor nos 1000 anos. Mas então, e os outros os cabritos lá que vai pro lado do fogo, eles não vão ficar. Não, porque eles não são salvos. Tá? Não. Ah, tá. Eles não são salvos, né? Sim. Só vai pro 1000 anos quem não. Lago de fogo é para incrédulo. Mas Certo? os 1000 anos é para esses salvos aí também que não ficaram Não cresceu. martirizados aí, não foram para esse. Não foram martirizados? Né? Não aceitou, eles são salvos, mas eles não foram. Então, Cederam a besta. vamos falar assim, a gente não tem todos os detalhes, né? Mas se eles não venceram a É, marca, não venceram, não foram martirizados,
Então eles não serão vencedores. Daí eles vão para 1000 anos, porque são salvos. Não. Eles, quem não é vencedor não vai reinar com o Senhor. Sim. Vai ficar onde? Nos 1000 anos. Nos 1000 anos aonde? Lá de fogo. Não. Não. No choro, Dele. que não é o lago de fogo. Não é lá de Não, fogo, não é fogo ainda, né? Não queremos chegar. Lago de fogo é para quem? Só para incrédulo. Lago de fogo é só para Vai incrédulo. ser martirizado. Alexandre, e no mar de vida? Fica quanto tempo? Vai ficar 1000 anos. Não, acho que ali, chegou ali, já foi incorporado aos vencedores. É o que eu penso. Hoje tem os judeus, mas a boa parte já acreditam na vida do nosso Senhor. Tchau. Bom, eu queria falar assim, vamos encerrar aqui, né? Aí a gente, por causa do tempo também, né? Bem, então, até a próxima.